Nesse Natal, o que você gostaria de ganhar? Enquanto pensa nisso, o que acha de desfrutar de alguns presentes que você já recebeu? O Pai te deu restauração. O Filho te deu paz. E o Espírito Santo te deu alegria. Deus nos deu o melhor presente de todos quando nos deu seu Filho Jesus. Então aproveite! É Natal! Eu acho que isso deve incluir você, não é? Aí, nesse ano tão diferente, tão atípico, né? Tão fora do padrão, a gente chega em dezembro. E quando a gente chega em dezembro, a gente chega no Natal, não é? A gente chega nesse mês onde a gente celebra o Natal, onde tem também a celebração, né, da passagem de ano, mas para nós o que importa é o enfoque da realidade do Natal. E talvez, especialmente esse ano, o que venha na nossa mente seja, ok, então é Natal, mas e daí? E daí? Né, diante de toda essa situação que a gente viveu e tem vivido, que faz com que a gente esteja caminhando em meio a incertezas, caminhando em meio a polarizações, caminhando em meio ao medo, caminhando em meio a um cenário que aparentemente não apresenta para a gente uma mudança significativa, pelo menos não imediatamente. A gente sabe que tem todo esse discurso hoje, essa expectativa hoje em cima da ideia, né, de uma vacina que venha aí nos ajudar, mas eu não sou pessimista, mas eu quero confessar para você que a minha confiança, ela não é depositada naquilo que possa nos ser oferecido nessa direção, ok? Eu espero de todo o meu coração que uma vacina possa nos ajudar, possa ser parte da resposta de Deus para nos ajudar. Mas ainda assim, se a gente acompanha isso com seriedade, né, porque tem os extremos, a gente sabe que esse negócio não é para amanhã, né? Às vezes tem aquela turma mais animada, não, janeiro todo mundo está vacinado. As previsões, elas não são bem por aí, né? Então, talvez isso traga para você esse sentimento. Será que há algum motivo que deveria nos levar, particularmente nesse ano aqui, a estarmos animados, né, a celebrar o Natal? O nosso governador acha que não, né? Não sei se vocês viram aí uma nota que ele soltou, dizendo, não é hora de festa, não é hora de celebrar, não é hora de... ele acha que não. Eu entendo que é hora da gente ter prudência sobre como fazer isso, ok? Mas eu não entendo que não seja hora de não celebrar. Eu não entendo que não seja hora da gente festejar. Pelo menos não se nós realmente entendemos o que é o Evangelho, se nós realmente conhecemos a realidade daquilo que nós estamos falando quando nós falamos do Natal. Quando nós estamos inseridos numa situação como essa que nós estamos vivendo, uma situação que tira a gente de uma estrada conhecida, deixa eu usar esse exemplo. Quem gosta de dirigir aqui? Quem gosta de dirigir? Ok, então isso não faz muito sentido, o exemplo que eu vou dar não faz muito sentido para quem não gosta de dirigir, mas para quem gosta de dirigir faz todo sentido. Sabe quando você pega um caminho pela primeira vez? Você não dirige, na maioria das vezes, mais tenso, com mais atenção, né? Com aquela, será que tá chegando? Será que eu estou certo? Não é? Essa é a tendência da gente. Eu gosto muito de dirigir, né? Então, por gostar muito de dirigir, eu dirijo bastante. Eu gosto de viajar. Quando eu posso viajar de carro, eu gosto de viajar de carro, porque eu gosto de dirigir. Mas todas as vezes que eu vou para um lugar novo, que eu pego um caminho novo, eu sempre tenho essa maior atenção, essa maior preocupação, porque eu estou indo por um caminho que, na verdade, eu não conheço, não é? Então eu tenho que ter mais atenção. Mas
Você já percebeu que quando a gente faz muitas e muitas vezes o mesmo caminho, a gente até brinca assim, que o carro já está no automático, né? A gente nem pensa direito, né? Já passou por um lugar, passei e nem vi que eu tinha passado por lá, né? Mas já passei, porque você está tão acostumado com o caminho, que você nem percebe que você está fazendo o caminho. Talvez você já tenha tido a experiência, por exemplo, eu já tive várias vezes essa experiência, assim que, por exemplo, eu fazer o caminho aqui para o prédio da igreja, aqui em Vinhedo, né? Eu sempre faço esse caminho, aí de repente eu tenho que ir a algum lugar, que não é aqui, mas o caminho é esse aqui, que vem para... De repente, eu passo o lugar que eu tinha que entrar, porque eu estou vindo automaticamente para a igreja. Eu falo, opa, mas não é, já ficou atrás, eu tinha que ter entrado, era lá, né? Porque é bem conhecido o caminho. Agora, quando não é conhecido o caminho, a gente tem essa postura, né, de maior cautela. E eu percebo que é isso que nós estamos vivendo, é isso que nós estamos experimentando. Essa situação nos tirou de uma rota de vida que para nós era muito clara, não é? Era a nossa rotina, nós estávamos acostumados com aquilo, com aquela dinâmica, né? E de repente a gente foi colocado dentro de uma outra estrada. E aí a gente fica tenso dentro dessa nova estrada, porque a gente não entende muito bem o que está acontecendo, a gente não sabe muito bem quais são as curvas que tem, o que realmente vem, quando a gente dobrar a esquina, o que a gente vai se deparar. Como eu já disse algum tempo atrás, este ano ele colocou na nossa boca, né, no nosso vocabulário, nas nossas conversas, uma série de palavras que não faziam parte, né, da nossa rotina, como pandemia, né? Use máscara. Alguma vez na sua vida você pensou em usar essa frase? Seja sincero comigo, você que está em casa, seja sincero. Alguma vez na sua vida você pensou, não, eu vou usar, use máscara. Nunca, né? Acho que nem o Batman não falaria isso, né? Use máscara. Mas está no nosso vocabulário, distanciamento social. E fase? Essa expressão fase, que fazia parte do meu vocabulário, era daquela do locutor esportivo que dizia assim, mas que fase, hein? Né? Falando do time de futebol. Agora é fase amarela, fase verde, fase vermelha. Está na vermelha, foi para amarela, foi para verde, foi para laranja. Né? Eu já nem sei mais que fase que a gente está, que cor que é. Tudo mesclado, tudo misturado. Mas são palavras que entraram no nosso vocabulário. Mas sabe, o mais triste é ver, pelo menos na minha percepção, ok? O mais triste para mim é ver como muitas pessoas não conseguiram e não estão conseguindo fazer a curva. Não a curva da pandemia, do vírus, mas a curva relacional. Muitas pessoas têm permitido, nesse período todo aqui, que relacionamentos especiais, que relacionamentos preciosos se percam no meio de pontos de vistas diferentes que a gente tem, se percam no meio de divergências e de posturas, muitas e muitas vezes agressivas, que a gente acaba vendo as pessoas tomando, na maioria das vezes, escrevendo, né? Nas redes sociais. Aí, pessoas que se relacionam com a gente, né? Sabe, o mais triste disso ainda é quando são pessoas que propagam a afirmação de que são seguidores de Jesus. Se nós afirmamos que nós somos seguidores de Jesus, então nós estamos falando que nós somos seguidores do Príncipe da Paz. Mas esse é assunto para outro domingo, ok? Mas eu tenho que mencionar isso. E é muito estranho a gente afirmar que nós somos seguidores do Príncipe da Paz, e aí o que sai de nós, o que é expressado por nós, é marcado pela agressividade, pela descortesia, não é? É muito estranho isso. Alguma coisa está muito estranha. Na verdade, o que eu vejo ao longo de todo esse ano é que houve um reforçar, um fortalecimento da cultura do individualismo na vida das pessoas. Eu tenho ouvido, eu converso com muitas pessoas, aconselho muitas pessoas, e eu tenho ouvido de muitas pessoas a seguinte expressão: sabe, pastor, eu estou cansado.
eu estou cansada, eu vou é cuidar de mim. Eu vou é cuidar de mim. Eu vou é cuidar da minha família. Isso pode parecer uma frase muito propícia, muito bonita, mas ela não é dentro da esfera do reino de Deus. Não há como nós cuidarmos de nós vivendo para nós. Não há como nós cuidarmos de nós descartando outros, descartando relacionamentos. Não há. Então, o que a gente precisa, primeiramente, é se lembrar de que sim, nós estamos numa estrada desconhecida. Esse ano nós entramos numa estrada desconhecida na dinâmica da nossa vida. Mas a gente precisa se lembrar que nós não somos os primeiros. Nós não somos os primeiros a vivermos uma situação assim. Ao longo da história, nós temos muitas situações, muitos períodos da história, aonde a vida das pessoas, o cotidiano das pessoas, a rotina das pessoas foi alterada, foi mudada, de repente. No nosso contexto aqui foi por um vírus, mas uma pandemia, como tem sido dito, né? Aí um vírus mundial, mas ao longo da história tivemos situações que também trouxeram mudanças, que podem não ter sido vindas por um vírus, mas vieram de outras maneiras, de outras formas. E o texto que eu quero ver com você hoje, ele apresenta para a gente justamente uma situação assim. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Lucas. Você que está aí em casa, por favor, faça isso também, tá? Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Versículos 1 a 20. Olha só, eu vou ler primeiro os versos 1 a 7. Naquela época, César Augusto publicou um decreto. César Augusto era o imperador, da época, o imperador romano. Naquela época, César Augusto publicou um decreto. Né? Como a gente tem visto hoje em dia, né? Decreto publicado. Né? Então, o governo, o imperador, o governador de Roma, o imperador de Roma, o líder máximo de Roma, publicou um decreto convocando para um recenseamento todos os moradores das terras dominadas por seu império. Este foi o primeiro cadastramento da população de todo o Império Romano, quando Quirino era governador da Síria, e todos seguiram para as cidades onde haviam nascido, a fim de serem arrolados. Por isso José também viajou da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, até Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à descendência de Davi. E partiu com o propósito de alistar-se juntamente com Maria, sua esposa prometida, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, chegou o momento de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o com tiras de pano e o colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Então é Natal. É interessante porque esse texto que eu estou lendo, esse texto que eu vou considerar para vocês, ele é o texto que cria o contexto do Natal. O que nós celebramos no Natal é a encarnação da palavra, do verbo, do Filho eterno de Deus, ele se fazendo um ser humano. E veja, quando é que Jesus nasce? Quando é que se concretiza historicamente isso que é chamado de Natal? É quando o imperador de Roma baixa um decreto. Ele baixa um decreto que tira as pessoas da rotina da sua vida. José e Maria viviam em Nazaré. José era um marceneiro, né? Ele tinha uma marcenaria em Nazaré. Ele tinha um negócio dele em Nazaré. E aí, de repente, um decreto faz com que ele tenha que sair de Nazaré com a esposa dele grávida. Nazaré é na Galileia. O decreto do imperador diz que a pessoa deveria demarcar o seu censo na cidade de origem da qual ela provinha. Então, o José tem que sair com Maria de Nazaré, que é lá na Galileia, e ele tem que ir para Belém,
que é lá na Judéia. Agora nós estamos falando de um período onde você pode fazer isso pegando um avião, onde você pode fazer isso pegando um carro. Nós não estamos falando de uma viagem que é feita em 2 horas, 3 horas ou em um dia. Nós estamos falando de uma rotina na vida das pessoas que foi completamente alterada por causa de um decreto, fazendo com que toda a população das regiões dominadas pelo império tivesse que se mover, tivesse que abrir mão da sua rotina, dos seus negócios, das suas situações familiares e se dirigirem para cidades onde eles eram provenientes para poder então responder ao decreto. Isso deve nos lembrar que o Pai, Ele está trabalhando para restaurar todas as coisas conforme o propósito do seu coração, nisso que nós chamamos de Natal. Por quê? Porque esse texto, ele nos lembra, antes de qualquer outra coisa, que por detrás dos decretos humanos, os propósitos de Deus estão acontecendo. Entenda bem, eu não estou dizendo que os decretos humanos, eles são decretos que estão sendo aprovados por Deus. Eu estou dizendo que, independentemente de qual seja o decreto humano, os propósitos eternos de Deus estão sendo realizados. Então, quando a gente abre as Escrituras e a gente se depara com um texto como esse, que nos fala a respeito da origem do Natal, do nascimento do Natal, do surgimento do Natal, que é colocado dentro desse contexto de um imperador que se sentia um semideus, ou um Deus, que tinha controle e domínio sobre todas as regiões das quais o império dele havia colocado a mão. Você tem por detrás disso o Deus eterno, fazendo com que os propósitos estabelecidos por Ele, desde toda a eternidade, se concluíssem, fossem efetivados, fossem realizados. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que nós carreguemos. Você aí na sua casa, carregue no seu coração. Natal nos lembra que por detrás de decretos, existem alguém que está operando para a restauração de todas as coisas. Deus está levando os seus propósitos adiante. Veja, quando a gente lê o Antigo Testamento, haviam profecias do Antigo Testamento que falavam que o Messias, o ungido de Deus, aquele que vem da linhagem de Davi, iria nascer na cidade de Davi. Mas Maria e José estão em Nazaré, entendeu? Eles estão em Nazaré. Então olha só o que acontece, o imperador estabelece um decreto, e ele faz isso achando que ele tem todo o poder nas mãos dele para fazer com que a vontade dele seja realizada, mas mal sabia César, que na verdade, aquilo que ele estava fazendo, tinha como propósito de Deus, a concretização daquilo que Deus havia dito lá no Antigo Testamento, a respeito do nascimento do seu filho, a respeito do nascimento do Messias, 750 anos antes do nascimento de Jesus. Os profetas estavam dizendo, o Messias vai nascer, e quando ele nascer, ele nascerá em Belém, na cidade de Davi. Isso precisa encher o nosso coração de convicção, de que sim, é motivo sim para celebrar. Porque nós não estamos presos a uma situação, nós estamos guardados pela mão providente de um Deus que rege a história. De um Deus que não pode ser detido nos seus propósitos eternos. Isso, não sei para você, eu espero que para você também, mas isso para mim traz assim completa e plena tranquilidade em relação à minha vida, em relação à vida da minha família, em relação daquilo que está acontecendo. Não importa o que aconteça na minha história, não importa o que aconteça ao meu redor, a minha vida não está nas mãos daqueles que acham que têm poder sobre ela.
A minha vida está nas mãos daquele Deus que tem um propósito eterno estabelecido e que vai concluí-lo, vai concretizá-lo dentro da história. Dentro da história geral e dentro da minha história. Então é lindo a gente ler o verso 4, dizendo: por isso José também viajou da cidade de Nazaré para a Galileia, para a Judéia, até Belém, cidade de Davi. Sabe, eu tenho para mim que nem José e Maria entenderam direito isso. Nem eles entenderam direito. Eu não acho que eles estão fazendo essa viagem pensando assim, não, isso está acontecendo porque, Maria, você está grávida do Messias. E tem uma profecia que diz que o Messias tem que nascer em Belém. Então a gente precisa ir para Belém. Eu não acho que eles tinham essa lógica na cabeça deles. Por quê? É o exemplo do carro que eu te dei, porque eles estão dirigindo na estrada, eles estão envolvidos no negócio, e quando a gente está envolvido pela situação, a gente não se dá conta do que está acontecendo. Na maioria das vezes, a gente não se dá conta do que está acontecendo. Então, Natal nos fala desse ato soberano de Deus no tempo. Sabe, Natal nos fala de Kairós. Natal nos fala dessa realidade de que os propósitos eternos de Deus estão em movimento, eles não foram detidos, eles não pararam. Israel está ouvindo a respeito da vinda do Messias anos e anos e anos, como eu falei aqui, 750 anos antes, os profetas começam a dizer, o Messias virá o ungido de Deus. Imagine o que é isso, uma nação ouvindo isso, esperando isso por 750 anos. Talvez a gente pare e diz assim, isso não vai. Talvez eles parassem e dissessem, não, isso não vai mais acontecer. Mas aconteceu. E eu quero dizer para você que a gente vive um cenário diferente, mas o cenário que a gente vive não pode impedir os propósitos eternos de Deus de serem realizados e de serem concretizados. Então a grande pergunta que a gente tem para fazer é, dentro do tempo de Deus, dentro do kairós de Deus, dentro da ação de Deus na história, para que os propósitos dele se concluam, o Natal demarca uma realidade desse propósito. Qual é a próxima realidade? Dentro desses propósitos que Deus tem, eternos, o que é que nós estamos esperando da ação de Deus? O que é que você está aguardando? O que é que nós vemos? Será que tudo que nós somos capazes de ver são decretos humanos? O que Deus está fazendo nesse exato momento da história? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. O que é que nesse exato momento da história Ele está fazendo na sua história? Na sua vida, na minha vida, na nossa vida como parte do seu povo. E de acordo com aquilo que eu leio nas Escrituras, o próximo evento do kairós de Deus é o retorno glorioso do Filho. Esse é o próximo evento. Pode levar 750 anos? Pode. Mas também pode só levar 40 ou só 20. Seja como for, o que importa é que esse é o próximo evento. E ele vai acontecer. E não existe absolutamente nada que possa contrariar isso. Não existe decreto de nenhum imperador, presidente, governador, louco que seja, não há nada que possa impedir isso. Não há força no céu, na terra, debaixo da terra, que possa impedir isso de acontecer. Esse é o próximo evento dentro da agenda de Deus. É o retorno glorioso do seu Filho, o estabelecimento de um novo céu, de uma nova terra. Por isso um texto que tem me acompanhado nos últimos anos, tem sido esse texto de Apocalipse 22, 11, que diz assim, ora, quem é injusto,
Veja, Jesus que está dizendo isso, ok? Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação, porque eu venho sem demora. Então, meus queridos e queridas, vocês que estão aqui me escutando, você que está aí em casa, veja, esse não é um momento para a gente responder à situação que nós estamos vivendo com relaxamento da nossa vida com Deus, do nosso compromisso com Ele. Não é um momento para a gente responder com abrir mão de uma vida de santidade, de uma vida de entrega. É o que Jesus está nos dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, o cenário vai ficar ruim. E aí, dentro desse cenário ruim, quem é mundano, continue na sua impureza. Quem é injusto, continue sendo injusto. Mas se você é santo, continue perseguindo a santificação. E se você é justo, continue vivendo na manifestação da justiça do reino. É isso que ele está dizendo. Então a minha pergunta é, o que esse ano fez com você? O que esse ano fez com a gente? O que o Covid pode representar? Por um lado, não resta dúvida alguma que ele é uma maldição. A gente olha, a gente vê gente doente, a gente vê gente morrendo, é verdade, ele é uma maldição. Mas por outro lado, eu quero dizer que ele pode ser uma bênção. Ele pode ser uma bênção. Se diante dessa situação, a nossa postura for uma postura de maior consagração, de maior entrega, de busca mais profunda da nossa consciência, da soberania de Deus e da concretização dos seus propósitos, ao invés da gente relaxar e a gente abrir mão disso. Lucas nos diz, e ela deu à luz o seu primogênito, em Belém, em Belém, envolveu com tiras de pano e o colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Eu vou fazer aqui uma analogia, não é disso que o texto está falando, mas eu vou fazer a analogia. Dentro desse cenário todo que a gente está vivendo, que você viveu, que você aí em casa, este ano, Jesus permaneceu tendo lugar no seu coração? Jesus continuou tendo prioridade para nós? É Natal. E a gente tem que compreender que decreto humano nenhum altera propósitos eternos de Deus. Por isso, a gente pode celebrar. Mas a gente também precisa se lembrar que em meio da rotina da nossa vida, o extraordinário está acontecendo. Porque é Natal. Natal nos fala disso. Natal nos lembra de que o ordinário é revestido pelo extraordinário. O ordinário, ele está inserido dentro do extraordinário. A rotina, ok? Não é a profecia da nossa vida. A profecia da nossa vida é o extraordinário, é o inusitado. Essa que é a profecia. Aí nos versos 8 a 15, nos é dito isso. Veja, o verso 8 diz assim, que depois que Jesus nasce, nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. Olha que coisa doida, gente. É muito doido isso. Ok? Em Belém, ok? Na cidade, o eterno Filho de Deus nasce. Ele se faz um ser humano, ele se faz como eu e você, a coisa mais extraordinária da história acontece. Você pode ter certeza disso, não há nada na história que foi mais extraordinário do que isso. Ok? Nada. Porque tudo mais que vai acontecer a partir daqui
que é extraordinário por causa disso. Porque a eternidade se limita à finitude. Porque a imortalidade se reveste de mortalidade. Se isso não acontecesse, Jesus não morria. Porque Jesus, antes de Jesus se encarnar, você lê o Antigo Testamento e você vai encontrar várias vezes a manifestação dele em forma humana como o anjo do Senhor. Mas aquela é uma forma humana que não é encarnada. Então ele não pode morrer. Para Jesus morrer, ele tem que abrir mão da imortalidade dele e se tornar mortal. Então, ali em Belém, naquela manjedoura, está sendo depositado a coisa mais extraordinária que poderia acontecer. E no campo, perto dali, os pastores estão cuidando das ovelhas. Entende? Ou seja, eles estão na rotina, né? Eles estão na rotina da vida. Outra coisa extraordinária é a própria cruz, a crucificação, a ressurreição. Veja, o mundo está vivendo a vida deles e um negócio está acontecendo num lugarzinho, certo? Num lugarzinho da Judéia, que muda a realidade do universo inteiro. Mas todo mundo está na rotina da sua vida. Então o Natal lembra a mim e a você que no meio da rotina, o extraordinário de Deus está acontecendo. Os pastores estão lá, pastoreando, vivendo a vida deles, fazendo o trabalho deles. Mas aí o texto nos diz no verso 9, que aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles, a glória do Senhor reluzindo os envolveu e todos eles ficaram apavorados. Porque o anjo vem trazer essa boa notícia, ele vem trazer esse evangelho. Ele vem anunciar que no meio da rotina dos pastores, o mais extraordinário ato de restauração do universo estava acontecendo. O Deus eterno estava se fazendo um ser humano. A palavra eterna estava se tornando carne. O anjo diz hoje, verso 11, hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isso é tão extraordinário que moveu os céus. Verso 13 e 14 diz que em seguida a isso aparece um coral de anjos, uma milícia dos anjos cantando. A sua canção é uma canção de proclamação do Evangelho também. Eles dizem, verso 14, glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra às pessoas que receberam a sua graça. A graça de Deus se tornou concreta. Aí o anjo diz para eles, vão para lá, os sinais estarão lá para que vocês saibam que isso ocorreu. Vocês vão encontrar um menino envolto, deitado em panos, deitado numa manjedoura. Esse é o sinal. O sinal não é um guerreiro. O sinal não é um homem forte. O sinal é uma criança indefesa, que precisaria de cuidado. O sinal é que o ser mais poderoso do universo se vulnerabilizou. Colocou-se à mercê de nós. Se não fosse cuidado, seria morto. Se não fosse alimentado, não ia continuar vivendo. Isso é doido. Os sinais estariam lá. E aí o texto diz que os pastores vão e eles vêm e eles creem. Porque eles podiam não crer. Isso sempre envolve a nossa fé. A nossa rotina foi alterada. Nós estamos num outro tipo de modus operandi.
Como é que a gente tem lidado com ela? A gente tem estado preso apenas à rotina, tudo que a gente tem visto é o Zoom, é o Google Meet, é a live do Instagram, ou a gente tem conseguido enxergar o extraordinário por trás de todas essas coisas. A gente tem conseguido enxergar o que Deus está fazendo. A gente tem conseguido ver como o céu está se movendo. A gente tem percebido os sinais que o Salvador chegou. E a restauração, portanto, está acontecendo. Sabe, aqueles pastores verem aquele menino, poderia não fazer diferença nenhuma para eles, poderiam olhar aquilo e falar, gente, mas o que mudou aqui? Mas eles conseguem, pela fé, enxergar que nele está a restauração. Nós conseguimos enxergar que aquele que nasceu, morreu e ressuscitou, enviou no seu Espírito, e Ele está conduzindo todas as coisas, que dentro da nossa rotina, dentro do ordinário da nossa vida, tem muito mais coisa acontecendo do que nós somos capazes de perceber, que os céus estão em erupção, que os céus estão em declaração. Por quê? Porque é Natal. A gente sendo salva, a gente sendo curada, a gente sendo restaurada, todos os dias, porque é Natal. Porque essas coisas extraordinárias acontecem no meio da rotina da nossa vida e às vezes a gente nem sabe que está acontecendo. Que em meio à rotina da sua vida, em meio à rotina da sua casa, em meio à rotina da sua família, você consiga perceber o extraordinário de Deus. Você aí consiga perceber o extraordinário de Deus. E se você percebe, você tem feito como os pastores. Verso 15 diz, vamos até Belém e vejamos esse acontecimento que o Senhor nos deu a saber. Você tem ido. Aquilo que o Senhor te dá a saber nesse livro, tem te levado a se mover, a dizer, vamos em frente, vamos ver o que Deus está realizando, vamos ver o que Deus está fazendo. Vamos ver o que Ele quer fazer na vida das pessoas com as quais a gente tem contato, com as quais a gente se encontra. Mas eu quero concluir dizendo para vocês que porque é Natal, por detrás das notícias, pode haver a sabedoria da meditação. Isso é outra coisa que esse texto me ensina. Os pastores, eles chegam eufóricos em Belém. E eles começam a contar para todo mundo, seria por menos, né? Vira o anjo e tudo mais, eles começam a contar para todo mundo aquilo que eles viram, o que Deus tinha dito para eles. E o texto nos diz, no verso 18, que as pessoas ao ouvirem os pastores, aquilo que os pastores relatavam, eles ficaram sobremodos assustados. Então você tem por um lado os pastores entusiasmados, e você tem por outro lado as pessoas assustadas. Não é? Ou seja, você tem o lado que olha para a perspectiva com não, que coisa maravilhosa e tal, a coisa vai... Mas você tem o outro lado, que as pessoas estão dizendo, não, peraí, a gente precisa ir com cautela, com cuidado, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E sabe, o que você tem no meio? No meio você tem Maria. Verso 19 diz assim, Maria, contudo, observava silenciosa todos os acontecimentos e refletia sobre eles em seu coração. Como eu gosto desse texto. Sabe por que eu gosto dele? Porque todas as vezes que eu leio esse texto, e eu vejo a euforia dos pastores,
Eu fico me perguntando, e depois que passou isso? O que eles fizeram? Qual foi o compromisso deles? Qual foi o envolvimento deles? A gente não sabe. Sabe o que isso me ensina? Isso me ensina que nós podemos ter experiências com Deus que não sejam mais nada do que um mero momento com Ele. Por outro lado, você tem aquele pessoal que ouviu e ao invés de se alegrar, ficaram com medo. Mas aí você tem Maria. Você sabe por que Maria ouve aquilo e ela guarda no coração e ela medita? Porque Maria iria andar com Jesus. Maria recebeu uma missão de Deus. Para Maria, não era só uma revelação, não era só um momento de euforia, porque os anjos apareceram, e você viu o céu se moverem, e você se arrepiou, sabe? E você teve uma experiência, porque foi real essa experiência, concreta, real, mas ela foi pontual. Não. Maria, um pouquinho para frente, vai receber uma profecia dizendo assim, esse menino vai trazer alegria para muitos, mas dor para muita gente também. E o seu coração, como mãe, vai ser traspassado por uma espada. Maria medita, porque ela tinha ouvido do anjo, que ela havia sido bem-aventurada e escolhida por Deus para carregar a missão de criar o Messias. Sabe, meus irmãos e irmãs, vocês que estão aqui comigo, você que está em casa me ouvindo, enquanto a nossa vida com Deus não for além de experiências momentâneas, nós não vamos conhecer os segredos do seu coração. Deus quer compartilhar conosco. Deus quer nos instruir sobre aquilo que Ele nos deu para fazer. Mas Ele não vai fazer isso com pessoas que estão apenas eufóricas com uma experiência. Ele fará isso com aquelas pessoas que ao ouvirem a sua palavra, ao ouvirem a sua voz, entendem que precisam trazer para o quarto do seu coração. E precisam deixar essa palavra moldar a sua vida e a sua missão. Então, a partir de você que está me escutando aí na sua casa, a nós que estamos aqui, quanto tempo nós temos parado para meditar no que Deus está fazendo, naquilo que Ele está nos chamando para fazer com Ele, no que está acontecendo. Quanto em meio a essa situação toda, e quantos de nós, no meio disso tudo, temos parado e dito, eu preciso entrar no quarto em secreto, onde o meu Pai me vê em secreto. E eu preciso ficar ali. Eu preciso ouvir sua voz. Sejamos honestos, quantos de nós temos buscado de fato a presença? Eu não tenho nenhuma dúvida
Porque as Escrituras me dizem isso, Salmo 25:14. Deus quer compartilhar os segredos do seu coração conosco. Ele quer compartilhar. O Evangelho não é uma lição de moral. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas Ele não vai compartilhar isso com aqueles que não queiram ouvir. Ele não vai compartilhar isso quando nós achamos que nós já sabemos. Ele não vai compartilhar isso com quem já tem caminhos traçados, com quem já tem opinião formada sobre tudo. É Natal. Por isso a restauração precisa começar no meu coração. A restauração precisa começar no seu coração. A restauração precisa começar na nossa vida, nos nossos relacionamentos, com os nossos filhos, com os nossos pais. Entre nós, como povo de Deus, com aqueles que têm contato conosco, e precisa ir fluindo daí, de forma concreta, trazendo restauração para tudo que está ao nosso redor. Para tudo aquilo que está estragado. Porque é Natal. E o nosso Pai está restaurando todas as coisas. Feche seus olhos, vamos orar. Coloque seu coração diante do Senhor. Diga para Ele: Senhor, me dê um coração como o de Maria. Me ajude a perceber o que está acontecendo. Me ajude a não responder com a euforia de um momento, mas também a não responder com o medo de uma situação. A responder a partir da tua sabedoria. A responder a partir da verdade, da realidade de que os teus propósitos eternos estão acontecendo, Senhor. Não podem ser detidos. Que no meio da rotina da minha vida, no meio daquilo que é ordinário, o extraordinário do teu reino está acontecendo, porque o teu Espírito foi derramado, porque o Messias nasceu. Então é Natal. Nós podemos celebrar, nós podemos adorar. Louvado seja o Senhor por isso. Senhor, abre os nossos olhos. Eu te peço, Senhor, abre os nossos olhos. Assim como o Senhor abriu os olhos dos pastores, e eles puderam perceber que no meio da rotina da vida deles, coisas maiores estavam acontecendo. Abre os nossos olhos, Senhor. Ah, Senhor, como teu povo, nós precisamos enxergar, nós precisamos ver. Nós não podemos ver as coisas apenas como todo mundo vê. E ao vermos que a gente possa ter essa postura de Maria, Senhor. Nossa resposta não é com discussões, com brigas. Nossa resposta precisa ser com a mansidão que surge de corações
que estão carregando a sua palavra dentro de si, meditando no eco da voz do teu Espírito em nós. Há razão para celebrarmos, Senhor. Há razão para festejarmos. Porque é Natal. O Rei nasceu. E é no nome dele que nós oramos. Amém.